Preconceito. Ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos. Estado de abusão, de cegueira moral. Superstição. Se na teoria essa palavra já é assustadora, na prática os efeitos são muito maiores. Eu estou aqui com a Roberta, que sofre literalmente na pele o preconceito, né, Roberta? Com certeza. Já passei por N situações desagradáveis e a mim não me incomoda muito não, porque sempre eu falo que é o que eu gosto. Então, independente de qualquer coisa, eu vou fazer o que eu gosto. Só que tem situações muito desagradáveis, como de repente você entrar no elevador e falar bom dia e ninguém te responder. Você fica torcendo, né, que o elevador desça logo, e aí eu falo, amanhã eu não vou falar nada com ninguém. Mas chegou amanhã e eu falo de novo, entendeu? Então é complicado você chegar num banco e aquele banco apitar para você toda hora e você ir arrancando o troço e, meu Deus, o que eu tenho mais? Eu não entro mais em banco com bolsa, e geralmente bolsa de mulher, você sabe. Então, é chato porque, independente de tatuagem ou o que quer que seja, você não pode julgar a pessoa, porque nesse país, infelizmente, tem gente que não tem uma tatuagem, né? E é lá o errado, e a gente que gosta de é o meu jeito, é meu estilo, sempre foi. Eu não indico ninguém a fazer o que eu fiz. Né? Eu fiz tatuagem com 14 anos, escondido do meu pai e da minha mãe. Hoje isso é proibido perante a lei, não se pode fazer tatuagem menor. Corre o risco de ser preso pai e mãe, então não pode. Existe ainda pessoas que fazem, né? Se torna lesão corporal. Então eu não falo para ninguém deixar fazer um filho menor fazer uma tatuagem, como eu fiz. Mas em relação ao preconceito, é grande. Principalmente numa cidade, no interior, que eu não acho Campos uma cidade pequena, porque as pessoas têm uma visão de Campos, quem não conhece, pensa que Campos é roça. E eu acho Campos enorme, e eu acho que a cabeça das pessoas que tem que mudar em relação a gente. Simone, o preconceito é uma batalha diária? Para os negros, sim. Diária, horária, minuto a minuto, segundo a segundo, porque no Brasil o preconceito racial é uma questão muito enraizada, né? É uma situação da nossa cultura, né? Ela é estrutural, ele é estrutural. Então muita coisa precisa ser modificada na nossa cultura para que isso diminua, né? E tem que começar basicamente pela educação. Sardinha, a gente fala de cultura e do preconceito enquanto enraizado culturalmente. Essa discussão precisa ser levantada, né? Sim, eu acho que, na escala evolutiva a gente está um pouco acima, nos comparando com outros animais. Então acho fundamental a gente usar aquilo que a gente tem de diferencial dos outros animais, que é uma coisa, que é uma característica que só os humanos têm, que é a capacidade de falar, né? Que é a capacidade de conversar sobre tudo aquilo que de alguma forma nos incomoda e também que nos deixa felizes, né? Então essa capacidade tem que ser usada. Eu acho isso que a gente está fazendo aqui uma coisa linda, porque a gente está colocando uma questão que é muito forte na nossa sociedade e que ela só vai ser resolvida quando a gente puder falar o que a gente sente e respeitar e ouvir o que o outro traz para a gente. E quem sabe chegar a uma conclusão, né? E sempre se respeitando da melhor forma possível.
Então, acho muito importante a capacidade que a gente tem de falar. O papagaio fala, mas o papagaio fala aquilo que repetem para ele. Mas nós não, nós temos consciência daquilo que fazemos, não é isso? Nós somos capazes de fazer coisas terríveis e coisas maravilhosas na nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que sempre conversar sobre tudo isso, né? E a cultura ajuda muito a gente, né? Porque essa capacidade de se expressar, de falar, de se comunicar, ela também cresce, aumenta à medida que a gente tem mais conhecimento, que a gente lê mais, que a gente conhece mais, que a gente viaja mais, que a gente interage mais com outro ser humano. Se fechar, né? Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito, que é de um grande educador que faleceu há pouco tempo, que é o Rubem Alves, né? Que ele faz a metáfora do ser humano com a pipoca, né? A pipoca, para ela eclodir, ela precisa ser esquentada, ela precisa ir ao fogo, né? E ela então se abre numa flor linda, né? Branca, que alegra e satisfaz todo mundo. Mas existe o milho da pipoca que resiste em não abrir, que a gente chama de piruar, né? Aquele milhinho que fica lá no fundo do saco, que depois é jogado fora, descarregado. Então nós não podemos ser piruais, nós temos que nos abrir, nós temos que... Mas para que isso aconteça, nós precisamos passar pelo fogo, né? As provações da vida, os preconceitos, os questionamentos, o que é da coisa humana, né? Que a gente tem que enfrentar de alguma forma, né? E o que eu acho muito importante com relação ao preconceito, a quem se sente muito ferido pelo preconceito, foi o que a colega falou, ela se expressa através das tatuagens dela, ela gosta disso, né? Então é sempre a gente pensar numa frase que eu acho muito importante: não importa aquilo que fazem com você, o que importa é aquilo que você vai fazer com o que fazem com você. Não é? Que é uma frase que, se não me engano, é do Jean-Paul Sartre, que eu acho que é muito importante. É a forma como você lida com a ação das pessoas, né? Como lidar, Charles, com a ação das pessoas? Então, assim, ouvindo o depoimento da Roberta, é interessante a gente nesse primeiro que a gente está iniciando esse encontro, a gente abrir um cenário, né? Vamos imaginar aqui uma tela e compreender o que é o preconceito, né? Na verdade, o preconceito, ele traz um fundo de um entendimento, de uma compreensão que a gente da psicologia chama que traz uma triagem, uma tríade, né? Então, a tríade do preconceito traz ali como nome dessa tríade atitude. Então, o preconceito é uma atitude preconceituosa que traz uma tríade. E essa tríade, no início dela, tem um olhar que inicia na cognição, ou seja, a cognição traz o estereótipo social, né? O estereótipo, qual o estereótipo? Um exemplo, a gente infelizmente ouve muito no nosso dia a dia que a mulher loira, ela é burra, que o baiano é lento, que o psicólogo é calmo, que quem vai no psiquiatra é doido, quem vai no psicólogo é doido. Isso é o estereótipo que inicia na cognição. Nesse segundo momento da pirâmide, a gente tem uma compreensão que é emocional, efetiva, né? Que é aí que está o preconceito. Na nossa emoção, primeiro você idealiza aquilo ali, né? No seu estereótipo, depois você traz aquilo na emoção, que traz essa questão do preconceito em si, que é essa atitude, e você finaliza no comportamento, né? O comportamento traz essa discriminação. Então, por exemplo, a Roberta, né? A Roberta, ela foi discriminada por uma sociedade que colocou ela como um grupo de mulher. Não, a Roberta está inserida num grupo de pessoas que tem tatuagem e que, por ter tatuagem, tem ali, né, uma nomenclatura, uma descrição, uma rotulação. E essa atitude preconceituosa, ela maltrata muito as pessoas. E lidar com isso, primeiramente, a pessoa, eu como psicólogo posso dizer isso, eu vejo isso no consultório todos os dias, a pessoa precisa primeiro se aceitar. É o que a Roberta falou, eu estou bem com as minhas tatuagens, né? Assim como o Dr. Sadinha mesmo disse, ela se expressa através das tatuagens. Então, é a autenticidade dela. A autenticidade dela precisa ser respeitada. E isso é o que, infelizmente, a sociedade muitas vezes não respeita. A sociedade quer fazer repetição de pessoas, repetição de comportamentos. E esse traçado que eu dei nessa tela, né, dando cores a essa atitude preconceituosa, isso é, teoricamente, até interessante.
mas viver isso é muito ruim, isso é muito complicado. E, assim, a pessoa, por exemplo, infelizmente na TV a gente consegue ver muito isso em alguns comediantes, que eles acabam pegando os estereótipos, né, de pessoas que têm um comportamento, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de linguagem, e traz aquilo como um personagem e coloca na mídia. E aí a pessoa que está em casa assistindo, né, aquele personagem, se identificando muitas vezes, ela começa a disparar coisas psicologicamente dentro dela que ela não consegue lidar. E aí, assim, é rápido o processo que ela vai chegar até o consultório. Às vezes não só psicológico, mas psiquiátrico também. Então, esse programa, Amanda, assim, é um programa muito importante. Eu fiquei muito feliz pelo convite, porque, assim, falar do preconceito é falar de uma atitude que precisa ser desconstruída. A gente está aqui para desconstruir, passar essa informação, mas desconstruindo ela. Preconceito é um não entendimento de que o outro é diferente de você. Exatamente. É como se a sociedade criasse um estereótipo padrão de normalidade e qualquer coisa que não se encaixe naquele padrão de normalidade é considerado diferente, então sofre uma espécie de preconceito. É basicamente isso? Exatamente. Então, assim, buscar autenticidade incomoda. Incomoda ser autêntico. Incomoda você ser... você trazer a sua existência. Não, eu sou essa pessoa, eu sou o Charles, eu sou psicólogo, eu tenho esse tipo de pensamento. Então, assim, eu mostrar quem eu sou, a sociedade muitas vezes não quer, porque é como se fosse uma afronta, né? A Roberta, ela está aqui para mostrar isso. A presença dela neste programa, nesse encontro, possibilita a nossa compreensão de que é possível sim você ser autêntico e você deve buscar autenticidade. Assim como o Heidegger mesmo, a minha clínica é uma clínica que traz um pensamento de abordagem teórica mais existencialista, mais filosófica. E eu trago um pouco esse olhar, né, até o Dr. Sadinha citou o Sartre, o Heidegger também fala dessa autenticidade. A sociedade quer trazer pessoas inautênticas, quer sustentar uma inautenticidade que não pode ser sustentada. A gente precisa acabar com essa inautenticidade, a gente precisa desconstruir esses preconceitos, essas ideologias, esses estereótipos que vão surgindo, que na verdade faz com que o indivíduo afaste dele mesmo, de quem ele é, da essência dele. Não somos frutos de uma produção em massa, né? Somos seres individuais e mantemos características individuais. A gente vai para o intervalo rapidinho, essa discussão não para por aqui não. Mas é claro que a gente vai com música, né? Quando o canto da sereia reluziu no seu olhar, acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar. Tem veneno no seu perfume que me faz o seu refém. Teu sorriso tem um lume que nenhuma estrela tem. Tô com medo desse doce, tô comendo em sua mão. Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação. Essa boca que me beija me enlouquece de paixão. Te entreguei numa bandeja a chave do meu coração. Teu tempero me deixa bolado, é o meu misturado com dendê. No teu colo eu me embalo e me embolo até numa casinha de sapê. Como é lindo bailando debaixo dessa sua saia godê, quando roda no bamba querer, fazendo fuzuê.